Agora a gente fala sobre política, economia internacional nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump vai anunciar nesta segunda-feira a taxação de 25%, na verdade anunciou já, né, que vai taxar com 25% todas as importações de aço e alumínio no país. A medida que encarece os produtos 18 e 20, Trump também anunciou que cobraria, imporia taxas aí para aço e alumínio, mas depois voltou atrás. Quero te ouvir essa decisão neste momento, como isso impacta, claro, na relação com o Brasil, com as importações de aço e alumínio do Brasil para os Estados Unidos. Bom, primeiramente, Paula, nada foi ainda assinado, foi só um anúncio, então vamos ver se de fato isso vai ser implementado ou não. Nos Estados Unidos, basicamente 25%, quase 25% do aço americano utilizado no mercado americano é importado. É um volume muito expressivo, muito grande. E o Brasil é um dos principais exportadores de aço para os Estados Unidos. A maioria desse aço sai do porto de Pecém, perto de Fortaleza, porto recente, tem uma empresa siderúrgica da ArcelorMittal, que é indiana, que fica lá e exporta. Quase todo o aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos sai de lá. É um aço que tem um preço muito mais baixo do que o preço dos Estados Unidos, porque o real está desvalorizado. Então é uma competição quase desleal em relação aos Estados Unidos, até porque o aço que é importado no Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo, é duramente taxado pelo governo brasileiro. O Brasil é um dos países que mais aplica o imposto alfandegário sobre não só o aço, qualquer tipo de produto que chegue, que entre no Brasil. Então, Donald Trump, em primeiro lugar, só vai aplicar, no caso do Brasil, mas também de outros países, simplesmente um conceito de equidade, né? Um conceito de igualdade de imposto. No caso do Brasil, continuar tendo mais impostos alfandegários do que os Estados Unidos, mas o Trump está querendo igualar o tratamento que mercadorias americanas recebem em outros países. Mas ponto número 2, Trump está fazendo interesse do eleitor americano, não do eleitor brasileiro. Trump está fazendo interesse do eleitor americano, que votou nele porque a siderúrgica onde ele trabalhava fechou por causa da concorrência, ou a empresa de alumínio também fecharam por causa da concorrência que vem de fora, da Coreia do Sul, por exemplo, ou de outros países, do Japão também. Entre alguns países fazem até dumping, ou seja, vendem aço, alumínio mais barato no exterior em relação ao preço em casa. Então, Trump está representando o americano que perdeu o emprego, ou tem medo de perder o emprego, e está aplicando imposto alfandegário para proteger a economia americana e favorecer as indústrias locais. Só que tem um detalhe, ele anunciou isso, mas ainda não assinou nada, porque muitas vezes esses anúncios servem como arma negocial para tentar obter alguma outra coisa dos países interessados e eventualmente deixar do lado essa ameaça de impor imposto alfandegário. Com certeza seria um problema para o Brasil, tirando algumas empresas como a Gerdau, que tem plantas nos Estados Unidos e que não precisaria importar aço do Brasil, mas seria muito mais competitiva, né, do que empresas internacionais que não têm sede lá. Então, política americana, absolutamente legítimo, e a isonomia que Trump busca nas relações comerciais internacionais. Piotr, quero te ouvir rapidamente aí sobre essa possibilidade, é um anúncio, mas ainda não foi oficializado, e como é que você enxerga que vai ser a postura do governo brasileiro? Pode haver retaliação em relação a essas tarifas, caso elas se concretizem, ou ainda tem tempo aí? Só um detalhe do número, 48% de todo o aço exportado do Brasil vai para os Estados Unidos, é quase a metade, ou seja, isso é muito relevante para a indústria exportadora de aço no Brasil. A questão, eu vou me ater ao que o Caute falou, mas é importante repisar nesse ponto. O Trump está defendendo o interesse americano. Como é que você resolve uma questão dessa? Quando você tem diplomacia competente e vai lá e negocia. E aí você, olha, tá bom, você vai taxar aqui, a gente tem um outro interesse. Vamos lá, vou lembrar de um caso do governo Bolsonaro, em relação ao etanol. O Brasil é um produtor importante de etanol. Os Estados Unidos queriam que baixasse as tarifas para mandar o etanol deles para o Brasil. Você fala, faz sentido? Fazia sentido porque o Brasil é hoje um lugar que taxa muito o que vem de fora. O Brasil resolveu esse negócio do etanol e liberou as outras coisas que interessavam mais, entre as quais o aço. Uma baita negociação diplomática. Mas você só faz isso quando você tem diplomacia comercial bem fundamentada e com capacidade diplomática. Não tem sido essa a orientação do Itamaraty recente, muito ideológico, preocupado com outras questões que não o pragmatismo que deve nortear uma negociação comercial. O Trump negocia, ele joga na mesa e vamos ver qual é a sua reação. Essa é a questão. Se você for bom negociador, você arranja um jeito. Em diplomacia, 90% das coisas se resolvem.
Agora, precisa ter negociador. E aí a pergunta é, temos hoje no governo Lula? Porque este governo tem que defender os interesses dos brasileiros. E aí o jogo é comercial. Vamos todo mundo para a briga e funciona assim.